Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, solenidade. Quinta-feira, 19 de junho de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem deste pão come, sempre, há de viver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fossemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O pão da partilha e da presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo. Neste Evangelho, contemplamos uma das passagens mais belas e profundas da vida de Jesus, a multiplicação dos pães. Esta não é apenas uma narrativa sobre alimento material, mas uma revelação da generosidade divina, da força da fé e da antecipação da Eucaristia, o verdadeiro pão do céu. Jesus acolhe a multidão. Não apenas os ouve ou observa de longe. Ele acolhe, fala-lhes do reino e cura os que precisavam. Isso já nos mostra um coração compassivo, atento, que se inclina para a necessidade do outro. E quando os discípulos pedem para despedir o povo, Jesus surpreende com um desafio: dai-lhes vós mesmos de comer. Essa resposta de Jesus é central. Ele poderia simplesmente operar o milagre sem qualquer envolvimento dos discípulos. Mas ele escolhe incluí-los, assim como escolhe nos incluir em sua missão hoje. Cristo nos chama a sermos instrumentos do milagre, colaboradores da providência divina. Os discípulos, porém, olham para a escassez,
só temos 5 pães e 2 peixes. E quantas vezes nós também nos vemos assim diante das necessidades do mundo, limitados, impotentes, desanimados. Mas o Senhor não pergunta quanto temos, e sim se estamos dispostos a partilhar o pouco que temos. Jesus organiza o povo, abençoa o alimento, parte-o e o distribui. E o milagre acontece. Não apenas todos comeram, cerca de 5.000 homens, foram mulheres e crianças, como ainda sobraram 12 cestos. Deus é abundância. Sua graça, quando acolhida com fé, supera toda a medida humana. Essa cena é uma antecipação clara da Eucaristia. O gesto de Jesus ao tomar o pão, abençoar, partir e dar, é o mesmo gesto da última ceia e da Santa Missa. Aquele pão multiplicado para saciar a fome do corpo se torna, na Eucaristia, o pão da vida, o corpo de Cristo que sacia a fome da alma. Queridos irmãos, este Evangelho nos ensina que Deus realiza grandes obras a partir da nossa pequena oferta. Mas é preciso colocá-la nas mãos dele. Às vezes, achamos que não temos muito a oferecer, um pouco de tempo, um gesto simples, uma palavra de consolo. Mas, quando damos de coração, Jesus transforma. Ele continua hoje a dizer a nós, dai-lhes vós mesmos de comer. Isso significa, partilhai vossa fé, vosso tempo, vosso amor. Não esperem que outros resolvam o que já está em suas mãos partilhar. E quando nos colocamos generosamente à disposição de Deus, a graça se multiplica, e até sobra. Peçamos hoje a graça de um coração generoso, que saiba confiar mais na providência divina do que nas próprias forças. Que a Eucaristia, que recebemos como dom e alimento, nos transforme em pão repartido para os irmãos. Oração final. Senhor Jesus, ensina-nos a confiar no poder da partilha e na força da fé. Recebe o pouco que temos e transforma-o em sinal do teu amor. Que saibamos acolher como tu acolheste, escutar como tu escutaste, e partilhar como tu partilhaste. Dá-nos um coração eucarístico, capaz de se dar com alegria, e faz de nós instrumentos do teu reino. Amém. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e sede vós também pão repartido para o mundo. Graças a Deus. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.